Bom dia, irmãos. Que a infinita graça do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler os versículos 11 a 13, depois do 19 ao 22. Efésios 2, versículos 11 a 13, depois de 19 a 22. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Versículo 19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, nós somos tão gratos a Ti. Que manhã gloriosa para nós, Senhor. Que manhã tão preciosa, onde pudemos cantar a Tua santidade. Dizer que no Teu santuário há força e formosura. E de fato é isso mesmo, Senhor. Tu és glorioso, Tu és cheio de glória, Tu és cheio de graça. Tu és cheio de misericórdia. Senhor, e muito obrigado, porque por causa do sangue do Teu Filho, nós agora chegamos perto. Nós que estávamos longe, Senhor. Nós que estávamos separados, sem esperança, sem Cristo, sem Deus neste mundo. Agora, por causa do sangue do Teu Filho, nós chegamos perto. O Senhor nos chama para si. E o Senhor nos chama para tão perto, ao ponto de nos assentarmos à Tua mesa. Nessa mesa em que o Senhor é o nosso anfitrião. Que reunião gloriosa para o Teu povo, Senhor. Nenhum de nós aqui, Senhor, tem dignidade em si mesmo. Mas Tu és a nossa própria dignidade, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, porque as obras do Teu Filho, o sangue do Teu Filho, o padrão de moralidade do Teu Filho foi lançado sobre nós. Tudo isso foi atribuído a nós, Senhor, e por causa disso nós podemos nos achegar, nós podemos nos aproximar de Ti, sem medo de sermos destruídos, sem medo de condenação, mas podemos nos achegar a Ti, Senhor, para ter comunhão, para participar do Senhor, para desfrutar de quem o Senhor é para nós. Te somos tão gratos, Senhor. Que alegria há no nosso coração, Senhor, de podermos levantar neste domingo de manhã e vir para perto do Senhor, e vir para celebrar o Teu nome, para fazer memória do Senhor. Quão glorioso é isso para nós, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Irmãos, nessa manhã tão preciosa, que o Senhor nos ajude a refletir um pouco sobre o tempo que nós temos vivido e principalmente como nós devemos prosseguir de agora em diante. Como nós devemos caminhar nesse mundo de tantas trevas, de tanta confusão. É unânime, todos aqueles que têm o mínimo de percepção, entendem muito claramente. Eu não estou falando aqui somente de pandemia. Lógico que isso é um fato que está diante dos nossos olhos, mas não é só isso. Eu me refiro a esse tempo que temos vivido, principalmente do ponto de vista espiritual. Há muita confusão. E conversando com o irmão nessa semana, nós chegamos, o Senhor nos trouxe a percepção, e creio que isso é
é nítido para todos nós. Nós vivemos em um tempo onde aqueles atos de Faraó são muito parecidos com o que nós temos visto. E um dos atos, uma das atitudes dele foi justamente tentar cansar o povo de Deus, distraí-los com muito trabalho para que eles não prestassem atenção o que, segundo ele, eram aquelas mentiras que Moisés estava contando para aquele povo. Irmãos, nesse tempo, nós temos visto de uma forma muito clara, o príncipe deste mundo, ele cada vez mais e mais, impondo cargas mais pesadas aos santos, para que então, de alguma forma, nós fiquemos distraídos e não percebamos o que Deus está fazendo. E mais, para que nós não percebamos para onde nós precisamos ir, o que nós devemos fazer, para onde nós devemos olhar e, principalmente, onde deve estar o nosso coração, a nossa esperança. Então, Satanás tem feito isso. Uma outra coisa que ele tem feito tanto com o povo de Deus é aquilo que Daniel diz de uma forma profética, que nos últimos dias Satanás iria desgastar a mente dos santos. Nunca entre nós houve tantas pessoas com a mente cansada, sobrecarregados. Nós conversamos entre nós percebemos o quanto esse tempo tem sugado as nossas energias mentais, o quanto nós temos ficado desgastados. Irmãos, e diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Essa é uma pergunta para nós, como nós devemos caminhar? Porque quando nós olhamos para todas essas circunstâncias, parece que não há uma saída, parece que não há uma forma de nós vivermos sem que a nossa mente fique desgastada, sem que os trabalhos, as coisas deste mundo nos suguem todas as energias físicas e mentais. Mas, irmãos, como nós lemos na palavra do Senhor, que privilégio nós temos de ter hoje a palavra do Senhor entre nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque tantos e tantos irmãos entregaram as suas vidas, entregaram tudo que tinha, morreram para que esta palavra chegasse até nós, para que a revelação do Espírito Santo chegasse até nós. E quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós encontramos, por mais que algumas coisas tenham sido escritas há tantos e tantos anos atrás, nós olhamos quão atuais elas são para nós. E elas são atuais para nós porque tudo que está escrito aqui são muito mais do que palavras. Em torno de 40 homens se desgastaram por meio do Espírito Santo, de revelação, inspiração, eles escreveram tudo isso aqui. Mas, queridos, o conteúdo de tudo que está aqui, tudo, literalmente tudo, não há uma forma de separar o que não é, o que é a palavra do Senhor, mas tudo que está aqui foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E é aqui, queridos irmãos, que nós encontramos a voz do nosso Senhor. É aqui onde nós encontramos respostas para todas as perguntas. E nós temos muitas, irmãos. Nós temos muitas perguntas, nós temos muitos questionamentos. Às vezes nós não expressamos isso, mas na nossa mente há um turbilhão de perguntas, de questionamentos. E aqui, somente aqui, nós vamos encontrar então resposta. E muito mais do que isso, nós vamos encontrar direção. E é isso então que, com a ajuda do Senhor, nós cremos que Ele fará conosco nessa manhã. Queridos, no texto que nós lemos, não sei se vocês prestaram atenção, Paulo fala assim, ele está concluindo um assunto, ele começa essa sessão que nós lemos dizendo assim, portanto, porque ele está concluindo uma parte do capítulo 2, nós vamos ver daqui a pouco qual é esse assunto que ele está falando aqui. Mas aqui ele fala assim, portanto, lembrai-vos. E aqui é onde nesse primeiro ponto eu gostaria que nós nos atêssemos um pouco, porque nós temos uma facilidade muito grande de nos esquecer de tantas coisas. E aqui o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele vem até nós então e diz, lembrai-vos. E ele diz para nós, lembrem de uma coisa. Ele fala assim, lembrem quem vocês eram e onde vocês estavam. E lembrem também, agora, onde vocês estão e quem vocês são. Queridos, essa manhã
é uma reunião de lembrança para nós. O Senhor nos chama para lembrar dele. Ele mesmo diz assim, quando vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim. E Paulo depois fala assim, o nosso Senhor, quando ele foi traído, ele diz, façam isso em memória dele, em memória de mim, porque quando vocês fizerem isso, vocês anunciam, vocês proclamam. Quando vocês comem, quando vocês bebem, vocês dão um grito sem palavras. E esse grito, ele anuncia, ele proclama a morte do Senhor, a eficácia do seu sangue, mostra no meio a sua ressurreição e mostra também essa esperança da sua vinda. Porque fala, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. E no meio disso há a sua ressurreição. Então essa é uma reunião de memória para nós. Esse não é o assunto da palavra aqui, mas somente para nos ajudar. Que essa reunião é uma reunião onde nós devemos fazer memória do nosso Senhor. Então tudo na nossa reunião deve estar em torno de nossas mentes, nossos corações, todo o nosso espírito estar voltado a Ele, em memória a Ele. Tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele é para nós. Então, esse é um primeiro ponto. Lembrai-vos. Irmãos, quando nós estamos diante de tantas situações difíceis, a palavra do Senhor nos chama, lembrem. Lembrem onde vocês estavam, quem vocês eram. Vocês estavam distantes, vocês estavam sem Deus. Vocês eram literalmente excluídos da comunhão de Deus. Vocês estavam separados daquele povo que foi chamado como povo de Deus na terra para carregar o nome do Senhor, para carregar o testemunho do Senhor e para ter comunhão com o Senhor. Vocês estavam separados disso, vocês não tinham essa oportunidade. Então ele fala para nós, lembrem disso. Porque, irmãos, por que é importante nós lembrarmos? E não é importante nós lembrarmos para ficarmos remoendo o nosso passado? Não, não é para isso, não. É para nós, quando nós nos achegarmos diante do Senhor, saber que em nós mesmos, nós não temos dignidade alguma, mas é por causa dEle, somente por causa dEle, é que nós podemos nos achegar perto. E é com essa atitude de coração, e somente com essa atitude, que nós podemos entregar a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Porque se nós não lembrarmos, irmãos, quem nós éramos, é possível que nós tenhamos ainda algum resquício, algum pequeno, algo bem pequenininho, de glória ou de justiça própria. E nós podemos então imaginar, eu estou aqui, mas assim, eu fiz algo para ajudar, né? Eu fui obediente à minha adolescência, à minha juventude, eu não dei muito trabalho para minha mãe, para o meu pai, eu sempre paguei minhas contas em dia. Não, irmão. O Senhor diz para nós que as nossas melhores obras de justiça são para eles como trapos de imundícia. Então, quando nós nos achegamos diante do nosso Senhor, nós precisamos lembrar quem nós éramos em nós mesmos. E aí sim, quando nós nos lembramos de quem nós somos, nós então tributamos a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Porque só Ele é digno. E é por causa somente da justiça dEle é que nós podemos nos chegar. Então, Paulo nos lembra. Ele falou assim, lembrai-vos. E queridos, é importante nós lembrarmos, porque em nós mesmos, o versículo 3, aqui do capítulo 2, nós lemos a partir do 11, se nós voltássemos um pouco no versículo 3, é um texto que os irmãos conhecem bem. Mas Paulo vai dizer, fala assim, nós éramos filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Então antes disso, ele já havia lembrado para nós. Nós estávamos longe. Só que agora por causa do sangue de Jesus. E somente por causa disso, só por causa do sangue dele. O justo pelos injustos. Como nós cantamos, o santo pelos pecadores. Ele é santo. E por causa da sua santidade, Deus pôde atribuir a santidade dele a nós. Nós em nós mesmos somos completamente indignos, mas por causa da obra dele, o Pai pôde colocar a santidade dele e lançar sobre nós. Esse é o significado então de revestivos de Cristo. Nós em nós mesmos somos completamente impuros, mas quando nós nos revestimos de Cristo,
quando nós nos revestimos da glória e da realidade do sangue dele sobre nós, irmãos, não há nenhuma condenação para nós. Deus olha para nós, apesar de ser quem nós somos, Ele vê somente a santidade do seu Filho, Ele vê somente a justiça do seu Filho, Ele vê somente quem o Filho dele é. O Pai ama tanto o Filho que Ele quis uma família de muitos filhos parecidos com o seu Filho amado. Irmãos, e que obra gloriosa é essa que o Espírito Santo tem feito conosco? Irmãos, eu chego a pensar que às vezes nós não temos dimensão do tamanho da obra que Deus, por meio do seu Espírito, tem feito em nós, de nós sermos quem nós somos. Irmãos, você já pararam para pensar o quanto nós pecamos com palavras, com pensamentos, o quão nós somos impuros em nós mesmos, e mesmo assim esse Senhor nos ama tanto. Ele atribui a obra de justiça e de santidade do seu Filho a nós. Será que nós já paramos para pensar nisso? Na grandiosidade disso, irmãos? Eu creio que nós temos muitas dificuldades, nós gastaremos muito tempo ainda para talvez compreender isso, irmãos, mas que o Senhor nos ajude a compreender. Então, como consequência dessa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus, por causa do sangue dele nós chegamos perto, nós temos então muitas consequências. Aquilo que nós não tínhamos em nós mesmos e aquilo que nós não éramos em nós mesmos, agora nós temos em Cristo Jesus. E agora nós somos o quê? Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos pertencentes àqueles que têm comunhão com o Pai, aqueles que carregam o testemunho do Pai, aqueles que levam o nome do Pai. Aqueles então, nós agora, no texto que nós lemos, nos versículos 19 em diante, ele fala assim: agora, por causa do sangue de Jesus, nós fomos feitos membros da família de Deus. Nós nunca poderíamos ser em nós mesmos, mas Ele nos fez membros da sua própria família. E mais do que isso, irmãos, Ele nos fez membros da sua própria família com um propósito definido. E aqui o propósito que Paulo coloca é para que nós fôssemos edificados sobre o único fundamento. Está na parte final do que nós lemos. E esse único fundamento que existe, que é o fundamento dos apóstolos, dos profetas, é o próprio Cristo. Então, nós fomos feitos membros da família de Deus, concidadãos dos santos. Nós chegamos para perto por causa do sangue de Jesus, para que nós fôssemos edificados sobre Cristo Jesus. E edificados para quê? Nós fomos chamados, nós alcançamos essa posição nele, de membros da sua família, nós chegamos perto, com esse propósito, sermos edificados sobre Cristo, e essa edificação, ela não é uma edificação sem propósito, ela é também uma edificação com propósito. E aí nós vamos ver na parte final, fala assim, essa edificação é para quê? Para ser o templo santo no Senhor. Para quê? Para a morada de Deus. Queridos, Deus tem feito uma obra tão gloriosa no meio do seu povo, e isso tem um propósito definido. A salvação, irmãos, presta atenção nisso. Nós precisamos prestar muita atenção. O Senhor ter nos salvado, ter nos feito membros da sua família, isso não é um fim em si mesmo. Isso não é para nossa própria satisfação, embora nós tenhamos toda satisfação, todo prazer nisso. Mas o principal objetivo não é esse. O principal objetivo é para que Ele tenha em nós o seu prazer. Porque o Filho, aquele que era unigênito e passa a ser o primogênito, ele é aquele em quem o Pai tem todo o seu prazer. Mas agora, por causa da obra do seu Filho, nós também podemos ser feitos morada do Espírito Santo, para morada, para prazer do nosso Pai. Quão glorioso é isso para nós, queridos. Somente por conta disso, irmãos, nós deveríamos prostrar os nossos joelhos e adorar o nosso Senhor por toda a eternidade. Porque quem éramos nós e quem Ele tem feito, o que Ele tem feito de nós? Ele tem feito de nós membros da sua família, membros do seu próprio corpo, semelhantes ao seu Filho amado, para que Ele tenha todo o seu prazer em nós, para que Ele possa habitar em nós. Isso é tão glorioso para nós, irmãos. Então, quando nós chegamos nessa parte, nós já temos, de uma forma tão preciosa, tão sublime,
todo o valor, toda a glória dessa obra que o Senhor tem feito na sua igreja, que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Então aqui nós já conseguimos começar a responder essa pergunta. O que nós devemos fazer? Lembrar, lembrem de quem nós éramos, mas principalmente, não fique nessa lembrança, mas saiba, tenha certeza de quem você é hoje em Cristo Jesus. Saiba que você não tinha, até chegar aqui, você não tinha dignidade para estar perto dele, mas ele concedeu a você a dignidade do seu próprio filho. Agora você está perto. Então lembre disso e saiba, agora tenha certeza, como nós vimos na quinta-feira, tenha intrepidez, tenha ousadia, coragem para entrar no Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus. Lembre de quem você é, mas não fique nessa lembrança. Vá adiante, rompa e entre no local mais íntimo de comunhão com Deus. Porque você pode. Você pode não por conta do que você fez, ou o que você deixou de fazer, mas é por causa do sangue de Jesus que foi lançado sobre a sua vida. Glórias ao nosso Senhor por conta disso. Glórias ao nosso amado Senhor. E quando nós olhamos aqui, queridos, eu gostaria só de chamar a atenção aos irmãos do texto em diante que Paulo coloca para nós, aqui em Efésios 3. Efésios 3, versículo 1. Antes de nós lermos aqui, é claro que os irmãos, nós já estudamos aqui algumas vezes com alguns irmãos essa epístola aos Efésios, muito provavelmente, com toda certeza, na verdade, com muito mais propriedade. A nossa intenção hoje não é fazer um estudo aqui, mas só uma lembrança aqui do que essa epístola trata para nós. Então, no capítulo 2, só para nós contextualizarmos, eu fiquei de contextualizar, o começo dele, acho que todos nós já lemos ou já ouvimos alguém compartilhar sobre ele. É onde Paulo fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, que nós éramos filhos da ira, e depois ele traz um contraste. Eu falo assim, apesar de tudo isso, ele fala assim, mas, versículo 4, né? Mas Deus. Isso então revela para nós um contraste de tudo aquilo que nós éramos, e agora a misericórdia e o amor do nosso Senhor. Eu falo assim, mas Deus, que é riquíssimo em amor, né? Então ele nos concedeu vida, nele mesmo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Depois, a partir do versículo 8, ele nos lembra de que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso o quê? Tudo isso, a graça, a salvação e a fé, tudo isso não vem de vós, porque o isso não existe no plural, né, irmãos? Não é issos, né? Então, por isso ele diz, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso, essas três coisas, vêm de Deus, e não de vocês, para que ninguém se glorie. E depois ele começa essa sessão, ele fala no versículo 10, que nós somos feitura, né, que nós somos um poema dele, algo como um artesão que faz uma obra-prima, não é uma construção em massa. Nós temos hoje muitos bilhões de pessoas, nem sei, né? Somos quantos hoje no mundo? 7 bilhões, né? Pouco mais de 7, né? Nós somos muitos, sem contar aqueles que já partiram. Mas o nosso Senhor nunca fez uma construção em massa, como em uma construtora, por exemplo, em uma fábrica de carros, não. Ele, como um artesão, ele faz cada um de nós, uma feitura sua, com cada detalhe. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Nós aqui, eu creio que nós não sabemos nem o nome de todos aqui. Talvez poucos, ou talvez nenhum aqui saiba o nome de todos nós que estamos aqui. Mas o nosso Senhor, ele sabe o nome, ele sabe cada detalhe sobre a sua vida, ao ponto que Jesus falou assim, por que vocês andam preocupados? Vocês estão nas mãos de alguém que sabe até quantos cabelos tem na cabeça de vocês. Por que vocês andam preocupados? Ele não permite nem que um pardal caia da árvore, sem que seja da vontade dele, vocês estão preocupados? Por quê? Vocês, de fato, imagino que Jesus deveria ter falado assim, né? Vocês estão preocupados, talvez porque vocês não sabem o poder da mão desse que vocês estão, né? E às vezes nós ficamos assim, ansiosos, com medo, preocupados, mas nós precisamos lembrar, irmãos, de que nós estamos nas mãos de um Deus incomparável, que tem todo o poder em suas mãos.
Nós cantamos aqui a sua santidade, a sua glória, o seu poderio. Não há ninguém, não há nenhum Deus que se compare a Ele, não há nada nesse universo que se compare a Ele. Então, Ele é esse que nos faz, como um artesão faz, de forma individual e pegando mesmo na massa, com amor. Ele é esse que faz isso com nós. Nós somos feitura dele, nós somos uma obra-prima das suas mãos. E essa obra-prima, irmãos, nós precisamos, dentro desse contexto, nós temos que imaginar assim, sabe aquelas pessoas que pegam um lixo reciclável e faz uma obra-prima, coisa que quando você olha, você fala assim, não é possível. Irmãos, os anjos, demônios, principados, na glória, eles vão olhar para nós e eles vão dizer isso, irmãos. Eles vão falar assim, como pode aqueles homens, aquelas mulheres que estavam lá em Goiânia, eles em si mesmos, me perdoe a expressão, irmãos, estou dizendo isso pela minha própria experiência, não tinham valor nenhum, era como se fosse um lixo, mas eles vão então dar glória, não é a nós, eles vão dar glória àquele que fez essa obra. Então, irmãos, eles vão olhar para nós, eles vão ficar assombrados. Eles vão ficar assombrados, porque o nosso Senhor é esse que faz isso com nós. Ele pega um negócio imprestável, que não tem valor nenhum, e faz de nós uma obra-prima das suas mãos. É isso que Ele está fazendo com a sua igreja, irmãos. Ou será que não? É isso que nós vemos na palavra do Senhor. Então esse é o contexto aqui, e depois Ele fala para nós, esse texto que nós lemos, de quem nós éramos, onde estávamos, e por causa do sangue de Jesus nós chegamos perto, fomos feitos membros da família de Deus, e isso foi com o propósito de sermos edificados sobre Cristo, para sermos morada de Deus nesse templo santo. E aí, depois que ele conta tudo isso, ele fala assim, por essa razão, por conta de tudo isso que ele contou, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Presta atenção, irmãos. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como que se revelou agora no Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Agora olha aqui que ele vai colocar um isto é, para nós entendermos então qual é esse mistério que ele havia falado em poucas palavras. Ele fala assim, isto é, que os gentios, nós por natureza, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Se o Senhor nos permitir, eu gostaria de me ater nesse último versículo, no versículo 6, com a ênfase muito especial nessa palavra co-herdeiros. Irmãos, quando nós falamos de herança, nós falamos de algo que alguém recebe sem ter feito nenhum esforço. Um pai trabalha toda a sua vida, conquista bens, dinheiro, riqueza. Quando ele morre, os seus filhos herdam isso. Os seus filhos, via de regra, eles não se esforçaram para que aquele patrimônio, para que aqueles bens fossem conquistados por seu pai. Via de regra, não. Mas o principal é que quando eles recebem isso, não há nenhum valor a ser pago por eles. Por mais que algum dos filhos tenha ajudado seu pai a construir o seu patrimônio, quando vai ser transferido esse patrimônio, essa herança, os filhos não precisam, os herdeiros não precisam de pagar por isso. Né? Pagar por conta dos bens, é claro. Né? E quando Paulo relembra aqui a nós, que nós somos co-herdeiros, nós precisamos de ter essa noção. É claro que nós não vamos fazer uma relação simétrica disso. Claro que não. Não é uma relação sem nenhuma diferença. Claro que tem muitas diferenças. A grande questão é que muitas questões a respeito da palavra do Senhor,
principalmente o nosso Senhor Jesus, ele explicava muitas coisas que eram tão profundas com coisas do nosso dia a dia. Não necessariamente que aquilo significava exatamente o que ele estava querendo explicar, mas é que ele queria dizer para nós, porque a linguagem do nosso Senhor, a linguagem espiritual, é muito profunda, nós não conseguimos entender. É como um pai querer explicar a física quântica para uma criança de 1 ano, ele não vai entender. Então, lembra que o nosso Senhor Jesus, em várias parábolas, ele conta coisas do dia a dia? Olha, tinha um agricultor, uma semente, tem uma árvore. Para quê? Para que as pessoas pudessem olhar para aquilo que era conhecido por elas e terem, então, compreenderem melhor aquilo que ele estava falando. Então, esse aqui é um exemplo disso. Eu não quero fazer aqui uma relação, né? Não estou falando que significa exatamente isso, mas é para que nós tenhamos uma noção. Porque quando nós fomos feitos herdeiros, Romanos diz isso para nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós precisamos olhar então para isso. O Pai Celeste, nós fomos constituídos seus herdeiros. E porque Jesus é filho gerado de Deus, nós somos então co-herdeiros com Cristo. Uma das primeiras coisas que nós precisamos atentar para isso, irmãos, é que o quê? Da mesma forma como nós vimos no capítulo 2. Essa posição de herdeiro, nós nunca poderíamos alcançar ela. Nunca. Primeiro, por conta daquilo que nós já falamos. Por natureza, nós éramos filhos da Deus, nós não éramos filhos de Deus. Esse é um ponto óbvio e que nós já colocamos. E um segundo ponto é porque prevalece em nós uma regra de que o seguinte: alguém que vai herdar do seu pai, se ele, quando o seu pai esteve em vida, se ele cometeu algum ato de indignidade contra o seu pai, ou contra alguém que era próximo ao seu pai, cônjuge, filho, se ele cometeu algum mal, se ele cometeu um crime de homicídio, por exemplo, ou de uma tentativa, ele é excluído da herança e ele então é considerado, para todos os fins, de indigno. Irmãos, quando nós pegamos essa experiência e olhamos para nós, além de nós não podermos ser filhos e herdeiros, por conta da própria natureza caída que nós não éramos filhos, nós cometemos atos de indignidade contra o nosso Senhor. Ou nós desconhecemos que o único motivo pelo qual o nosso Senhor Jesus morreu foi por causa dos nossos pecados. Então nós não poderíamos ser, irmãos. Naturalmente, nós cometemos muitos atos de indignidade contra o nosso amado Senhor. E porque cometemos atos de indignidade contra Ele, nós nunca poderíamos ser considerados herdeiros e co-herdeiros de Jesus. Nunca. Como nós colocamos? Abra, por favor, Romanos 8, versículo 14. Para nós entendermos, então, como é que se deu, como que aconteceu essa filiação. Romanos 8, versículo 14 em diante. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção. Esse é o que vocês receberam, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos, então o primeiro ponto aqui, em relação a isso que nós precisamos de compreender, nós somos filhos, nós somos considerados filhos por adoção. Não porque nós nascemos na nação de Israel, mas é porque a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue dele foi derramado por nós, e agora por causa dessa obra, o Espírito foi derramado na sua igreja, e por meio dessa obra, ele nos adota. Nós somos filhos, então, por adoção. É uma filiação
por adoção. Então essa herança, essa qualidade de herdeiro, ela é adquirida pela filiação, e essa filiação é adquirida por herança. Para que nós não tenhamos, irmãos, nenhum mérito em nós, nem mesmo um mérito que parecesse algo natural. Nós fomos considerados filhos por meio da adoção. E é tão glorioso, irmãos, porque é o Espírito Santo que dá testemunho dentro de nós que nós somos filhos. Que nós somos não só filhos, por causa de ser filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, irmãos, um outro ponto. De fato, sim, nós somos herdeiros de Deus. Mas, hoje, qual é a nossa expectativa em relação a essa herança? Será que nós esperamos herdar os céus? Será que a nossa herança, ela está ligada intimamente ao céu? Eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Está aqui em Números, capítulo 18, versículo 20. Às vezes nós ficamos muito presos, irmãos, a uma cultura que talvez não dá o verdadeiro valor ao nosso Senhor. Nós escutamos às vezes na infância falando de um céu com ruas de ouro, de cristal, e nós às vezes assimilamos isso com algo material. Como o ouro para nós hoje ele tem valor em dinheiro, nós então a nossa mente ela fica muito assimilada a isso. Nós queremos herdar os céus, nós queremos herdar coroas. Mas olha aqui o que o Senhor diz. O Senhor disse a Arão: não terás herança alguma na terra deles, nem porção no seu meio. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os israelitas. Queridos, para quem que o Senhor está dizendo isso aqui? Para Arão. Arão representa aqui uma classe de quê, irmãos? De sacerdotes. Só que isso aqui tem um fim em si mesmo? Claro que não, isso aqui foi um tipo. Arão, ele é o líder de uma classe que foi colocada para nós como uma figura. Pedro vai esclarecer isso e outras pessoas, outros discípulos, outros apóstolos também, mas principalmente Pedro de uma forma tão clara. 1 Pedro 2, 9 e 10. Ele vai falar assim: vocês é que são o verdadeiro sacerdócio. Você sabe para quem que o Senhor está dizendo isso aqui? Ele disse aqui para Arão, claro. Na prática, de uma forma literal, os sacerdotes e os levitas também, nós vamos ver depois, né? Vamos ver não, na Bíblia está escrito que os levitas também, aqueles que serviam no ofício do Senhor, eles não recebiam a parte da herança. Quando as terras eram conquistadas, as tribos, cada uma ganhava uma porção, um quinhão, mas os sacerdotes e os levitas não. Eles participavam então daquilo que era o seu serviço ao Senhor. Mas, irmãos, isso aqui é dito principalmente para nós. Nós não temos herança nenhuma nessa terra, irmãos. Nós não temos porção nenhuma. E nós nem devemos, é claro, irmãos, nós habitaremos nos céus com o nosso Pai. Mas a nossa herança não é o céu, a nossa herança é o próprio Senhor. Irmãos, quando nós diminuímos a nossa herança a qualquer outra coisa que não seja o Senhor, nós corremos um grande perigo, irmãos, de colocar o nosso coração em coisas. Nós corremos um grande perigo em tirar a centralidade do nosso Senhor. Mas aqui Ele diz para nós: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês que são os verdadeiros sacerdotes, o serviço na casa de Deus hoje não se restringe ao louvor, à palavra, a qualquer outro tipo de serviço. O serviço na casa do Senhor hoje é feito por todos os santos. Você, na sua casa, você presta um serviço ao Senhor, aos seus. Você deve levar o Evangelho aos seus. Você deve levar o Evangelho aos seus filhos, aos seus pais, aos seus vizinhos, aquelas pessoas que trabalham com você. Então isso aqui não é restrito a uma classe separada. Isso aqui é dito para todos nós. Ei, nós não temos herança nessa terra. A nossa herança é o Senhor. E glórias a Ele por conta disso. Queridos, Salmo 16, por favor, abram comigo. Esse salmo é um salmo messiânico. Ele foi citado, inclusive, quando Pedro
fez aquela primeira pregação depois que o Pentecostes naquela festa de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado. Na primeira pregação registrada de Paulo, muito provavelmente ele pregou outras vezes. Na sua primeira viagem missionária, quando ele chega naquela região da Galácia, ele vai numa sinagoga, então ele prega, é o primeiro registro, né? Não posso dizer que é a primeira pregação de Paulo no seu ministério, mas é o primeiro registro de uma pregação de Paulo. E de uma forma muito interessante também, ele cita na sua pregação o Salmo 16. E a ênfase, tanto de Pedro como de Paulo, está justamente na ressurreição do nosso Senhor Jesus, e está também no fato de que essa ressurreição e a vida, na verdade, como o nosso Senhor Jesus viveu, ele viveu toda a sua vida diante do Pai. E aqui no versículo 10, ele vai dizer para nós, assim, porque o nosso Senhor Jesus, ele tinha certeza, fala assim, pois não deixarás a minha alma no túmulo, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, e a palavra que é deterioração, né? Que quer dizer, na verdade, decomposição natural de um corpo. Então, o nosso Senhor Jesus, ele viveu uma vida diante do Pai, e ele, por conta dessa comunhão linda que ele tinha com o Pai, ele sabia, e ele então disse, tu não deixarás a minha alma no Hades ou no inferno, e a minha carne não verá a decomposição, não verá a corrupção. Mas a ênfase que eu quero dar não é essa, eu quero mostrar para vocês que tanto Pedro como Paulo, eles vão citar isso na primeira pregação, registrada de cada um deles, de Pedro após o Pentecostes, de Paulo depois que ele começa o seu ministério. Mas aqui nós, tendo em vista, nós sabendo que esse salmo é um salmo messiânico, nós temos que entender então, que a vida humana do nosso Senhor Jesus foi vivida baseada nisso. E olha o que ele diz no versículo 5, Salmo 16, 5. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Por que o nosso Senhor Jesus conseguiu viver a sua vida humana, enfrentar todos os sofrimentos, toda a rejeição, toda a vergonha, enfrentar a morte? Porque ele vivia diante do Pai. Aqui ele fala assim, eu vivo diante de ti, e até o meu coração de noite me ensina. Então ele diz, e por que ele conseguiu sofrer, enfrentar tudo aquilo? Por conta disso aqui, porque ele sabia, ele tinha certeza de que a herança dele é o Senhor. E ele chega a dizer, a minha porção, no versículo 6, no final, ele fala assim, a minha porção, ela caiu em lugares agradáveis, eu fiquei com uma bela herança. A herança é o próprio Senhor. Queridos, e aqui nós conseguimos, acredito que sim, ver algumas respostas para as indagações que nós fizemos e nós fazemos durante toda a nossa vida. Como nós vamos conseguir viver neste mundo? Como nós vamos conseguir prosseguir diante de tanto enfado, tanta canseira, sabendo de que nós somos herdeiros e sabendo o que é ou quem é essa nossa herança? Queridos, quando nós sabemos isso, isso muda tudo para nós. Porque nós não ficamos esperando, a nossa esperança não são coisas, não é nem o próprio céu. A nossa esperança é de ver o nosso amado Senhor. E pela sua infinita misericórdia, sabe o que Ele fez? Ele nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos experimentar um antegozo de tudo aquilo que nós vamos viver na eternidade. E por meio do seu Espírito nós podemos então desfrutar de quem Ele é. Nós podemos senti-lo, nós podemos tocá-lo. Ah, irmãos, quando nós fazemos tantas coisas erradas, e nós vamos aos pés do Senhor, e nós encontramos graça, queridos, eu creio que não há uma sensação mais gloriosa para nós de nós sentirmos a graça e o amor do nosso Senhor Jesus. Experimentar o perdão dEle em cada momento prático das nossas vidas. Se nós não temos experimentado isso, irmãos, nós precisamos de experimentar, porque Ele deu isso a nós por meio do Seu Espírito agora. Mas apesar de tudo isso, queridos, sabe o que é mais impressionante para nós? É que essa herança, ela representa uma vida eterna diante dEle. Uma vida eterna
experimentando dessa herança que é Ele mesmo. Agora, sabe o que é mais impressionante ainda do que isso, irmãos? É porque não somente o Senhor é a nossa herança, Ele diz para nós que nós somos a herança dEle. Pode isso, irmãos? Irmãos, isso é impactante para nós. Eu gostaria de chamar os irmãos para ler aqui um texto, Deuteronômio 32:9. Deuteronômio 32:9 diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Irmãos, isso é tão alto para nós. Nós sabemos que nós temos essa herança, de que Ele é a nossa própria herança, que nós podemos desfrutar agora pelo Espírito e que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Mas nós sabemos também que nós somos herança dEle. Isso é tão precioso para nós, irmãos. Isso nos ajuda a viver a nossa vida nessa terra. Porque se nós sabemos que nós somos herança dEle e que Ele é a nossa herança, o que mais nós vamos buscar? O que mais a nossa alma desejará? A atitude do nosso coração, queridos, deveria ser como daquela mulher pecadora. Lucas vai contar essa história no capítulo 7 do seu Evangelho, a partir do versículo 36. O Senhor Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu, de um homem que se julgava santo, conhecedor da lei. Muito provavelmente já tinha escutado muitas pregações a respeito da lei do Senhor. Ele mesmo havia estudado muito provavelmente ele já havia pregado várias vezes, ensinado a palavra para muitas pessoas. E ele se julgava muito conhecedor de tudo aquilo. Então, nós vemos que naquela mesa, na verdade, aquela mesa é uma mesa no chão, né? Por isso, então, que quando o Senhor se assenta, os pés dele ficam para trás. Vem uma mulher pecadora e ela começa a chorar aos pés do Senhor. E as suas lágrimas molham os seus pés. Ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. Tributando, então, toda a sua glória, porque a glória da mulher é o seu cabelo. Ela tributa, então, toda a sua glória ao Senhor. E ela não somente isso, ela pega um óleo muito perfumado e derrama aos pés do Senhor. Aquele religioso, quando ele olhou para tudo aquilo, ele falou assim, se ele soubesse, se o Senhor Jesus soubesse quem é que toca ele não deixaria nem tocar. Jesus, percebendo isso, ele fala assim, Simão, quando eu entrei na sua casa, você não deu a mínima atenção para mim. Você não me deu água para os pés, você não me deu nem um beijo no rosto, você nem me cumprimentou direito, você nem deu atenção, você não valorizou a minha presença. Essa mulher pecadora, desde quando eu cheguei, ela não para de chorar, enxugar os seus cabelos, enxugar os meus pés com os seus cabelos, e de derramar o perfume sobre os meus pés. E aí ele conta uma parábola para ele, né? E nós sabemos bem, eu não quero me ater aqui tanto. Mas qual que é a ênfase do nosso Senhor? Fala assim, Simão, ela sabe, ela tem consciência de quem ela é, em si mesma. Ela sabe que ela é indigna. Ela sabe que ela é muito pecadora. Né? Naquela parábola que ele conta, né? Um devia muito, outro devia pouco, e o Senhor perdoa os dois, quem mais perdoa? Aí o Simão fala para ele, né? Não, aquele servo perdoou mais aquele que devia mais. Ele falou assim, você disse bem, essa mulher é a mesma coisa. Ela sabe o quanto ela é pecadora. Ela sabe quão graves são os pecados dela. E é por causa disso que eu não vou retirar da minha presença. É por causa disso que eu deixei ela tocar em mim. É por causa disso que eu deixei que ela se achegasse perto de mim. Queridos, sabe por que aquela mulher fez tudo isso? Porque ela reconhecia o valor da herança que ela tinha. Ela sabia em si mesma que não era digna. Ela sabia em si mesma que ela não tinha nenhuma condição, e muito provavelmente era por isso que ela estava chorando. Ela sabia que ela não podia nem chegar perto do nosso Senhor por ela mesma. Mas ela teve ousadia, ela teve coragem, porque ela confiava na graça do nosso Senhor, ela confiava na misericórdia do nosso Senhor, porque apesar de ser quem ela era, ela tinha convicção de que aquele homem, muito provavelmente ela já tinha ouvido falar, aquele homem era aquele que perdoava pecadores, aquele homem é alguém que perdoa
o mais vil, o mais terrível dos pecadores. Então, por isso é que ela pôde se achegar. Irmãos, a nossa atitude diante do Senhor, diante da mesa do Senhor, deveria ser essa. Uma sensação muito profunda de indignidade, mas sabendo, tendo toda a certeza de quem Ele é, dessa herança que foi preparada por nós, dessa herança que o próprio Pai, por causa da obra do Seu Filho, nos entregou. E não somente Ele nos deu. Lembra que Paulo vai dizer no final do capítulo 1 aos Efésios, ele fala assim que Deus mostrou o seu supremo poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita, colocando sobre ele o nome que está acima de todo nome, e aí no final ele vai assim, e o deu à igreja. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, o Pai ressuscitou o seu Filho, Ele mostra o seu poder, o poder do Pai. Quando Ele ressuscita o seu Filho, Ele coloca o seu Filho à sua direita. E Paulo vai dizer que ao final de tudo isso, ele fala assim, e o deu à igreja, para ser a sua herança, para sempre. Irmãos, o nosso coração deve repousar nessas verdades. O Senhor é a nossa herança, a única coisa que nós temos. E essa única coisa, nós devemos dizer assim, é com alegria. Não é que nós só temos uma coisa, mas é que nós temos tudo. Quando nós dizemos que nós só temos o Senhor, é porque nós temos tudo. Ele é a nossa herança. E nós também somos herança dele. Na oração sacerdotal do nosso Senhor, em algumas vezes ele fala assim, eram teus, e tu me deste. Irmãos, o Senhor Jesus estava muito próximo de sofrer toda aquela agonia. Mas naquela oração ele disse assim, Senhor, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. O meu desejo, ele chega a dizer isso, irmãos, o meu desejo é que eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste. E aí ele fala assim, todas as tuas coisas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas. E ele fala assim, e neles eu sou glorificado por causa disso. E depois, sabe o que ele diz, irmãos, o Senhor Jesus? Ele fala assim, Senhor, eu quero que essa verdade se cumpra. Eu neles e tu em mim. Na verdade, ele fala assim, tu em mim e eu neles. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Para que eles se amem uns aos outros por causa dessa obra. E que eles saibam que o Senhor amou a eles como o Senhor amou a mim. Vocês entenderam? O Senhor Jesus fala assim, eu quero que o Senhor esteja em mim sempre, e que eu esteja neles. Para quê? Para que isso sirva como um testemunho. Esse é o maior testemunho de todos, irmãos. As pessoas verem a obra de Cristo nas nossas vidas de forma prática, viva, real. E ele fala assim, tu em mim e eu neles. E aí depois no final ele fala assim, para que o mundo creia que tu me enviaste, e para que o mundo saiba que o Senhor amou a eles, como o Senhor amou a mim. O amor do Pai a nós é do mesmo nível do amor do Pai ao seu Filho Jesus. Por isso, então, nós somos feitos herança dele. Por isso é que, então, em Cristo, e somente em Cristo, nós somos também a herança do Senhor. Nós somos a porção do Senhor. Um último texto que eu queria colocar, não precisa abrir, mas em Marcos 2, o Senhor Jesus chama Levi. Creio que vocês sabem, Levi, ele cobrava impostos de Roma lá para os judeus. Na nação judaica, para o povo judeu, ele era visto como talvez uma das piores pessoas do ponto de vista social. Ninguém queria nem papo com aquele cara, porque ele era considerado traidor, né? Ele cobrava altos impostos, pagava aquilo para Roma, era uma opressão, a carga tributária muito pesada. E o Senhor Jesus vai e chama esse homem para seguir. Não somente isso, ele vai comer na casa dele. E quando ele vai comer, os amigos de Levi, muito provavelmente, eram como ele, né? E a Bíblia conta isso para nós, Marcos registra. Pela pena de Pedro, né? Porque é Pedro que conta para Marcos, ele então registra que ele comia ali com publicanos e pecadores, cobradores de impostos. E os fariseus olharam para aquilo e assustaram, né? Porque um religioso
Ele fala assim, ele falou, disse para os discípulos de Jesus, né? Falou assim, mas peraí, por que ele está comendo com pecadores? O Senhor Jesus, ele percebeu isso, ele fala assim, eu não vim para sãos, eu vim para os doentes, e é por isso que eu como com pecadores. Irmãos, graças ao nosso Senhor, que Ele come com pecadores. Graças ao nosso Senhor. Ele come com pessoas iguais a mim e a você, que são em si mesmas completamente indignas. Mas tenha certeza, mediante a fé, e isso, irmãos, é só por conta da fé. Se nós tirarmos a fé de lado, irmãos, o que nós vamos acreditar? E como que nós vamos nos achegar diante do Pai? É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é mediante a fé, por causa do sangue de Jesus, que mesmo sendo quem nós somos, nós podemos nos alegrar e podemos nos achegar cada vez mais perto dEle, sabendo que Ele, somente Ele é a nossa herança e que nós também somos a herança dEle. Então, irmãos, isso deveria mudar toda a nossa vida. Sabe como deveria ser a nossa vida, irmãos? Deveria ser um completo desfrute. A nossa vida ainda nessa terra, irmãos, deveria ser uma vida como a do nosso Senhor Jesus, uma vida vivida na presença do Pai, diante do Pai todo o tempo, desfrutando dessa herança que nos foi dada, porque nós já podemos experimentar agora. Ele nos deu o antegozo disso. Nós não temos nada. Lembra o que ele disse? Vocês não terão herança nessa terra. A herança de vocês é o Senhor. Isso, então, de forma prática, deveria gerar em nós essa conduta, essa atitude de desfrutar do Senhor. Lembra, irmãos, qual foi a recompensa? Qual foi o resultado naquelas parábolas do reino, das 10 virgens, dos talentos? No final, o Senhor Jesus vai falar assim, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, nós já podemos desfrutar agora. Nós já podemos experimentar agora, por meio do Espírito Santo. Mas será muito mais glorioso quando na eternidade nós pudermos desfrutar dessa herança de forma plena, de forma viva, de forma física, nós podemos dizer assim, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou em carne. Nós poderemos vê-lo como Ele é. E nós poderemos então, diante dEle, agradecer por tudo que Ele fez por nós. Porque Ele nos fez, por causa da sua obra, Ele nos fez seus filhos. E por meio dessa filiação, que é por meio da adoção, Ele nos tornou herdeiros do Pai e co-herdeiros junto com Ele. E Ele é aquele que pode se achegar na Assembleia dos Santos e não se envergonhar de nos chamar irmãos. O Escritor aos Hebreus vai dizer isso para nós. Somente Ele é digno, irmãos, de receber toda a glória, toda a honra. Que nós possamos fazer como aquela mulher pecadora, saber quem nós somos, mas mesmo assim, nos achegar, como é dito ali em Hebreus, no final do capítulo 4, cheguemos confiadamente ao trono da graça de Deus. Nós podemos entrar, queridos irmãos, nós podemos nos achegar, Ele nos fez filhos, Ele nos fez herdeiros, e nós podemos desfrutar, e nós devemos saber, queridos irmãos, que nós podemos experimentar agora, nós podemos desfrutar agora, porque na verdade, o que nós faremos por toda a eternidade é experimentar e desfrutar de uma medida de graça, amor, misericórdia e de desfrute dessa herança que é o nosso Senhor Jesus. Nós poderemos desfrutar disso em uma medida maior, maior e maior. E sabe até quando, irmãos? Até chegar um dia que a gente vai cansar? Não, porque essa nossa herança ela é infinita, ela é insondável, não há fim. Então nós passaremos por toda a eternidade, irmãos. Cada dia, eu uso essa palavra porque eu não tenho outra, mas cada dia da eternidade nós passaremos então desfrutando mais e mais do nosso Senhor, vendo cada vez mais e mais a sua glória, a sua beleza, adorando, agradecendo porque Ele pegou lixo e fez uma obra gloriosa para o seu desfrute, para Ele mesmo, para ter prazer em habitar em nós, irmãos. Somente mediante a fé que nós podemos
acreditar, crer nisso. E não somente crer, nós podemos viver com base nessas verdades. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude de fato a apegar a essas preciosas verdades. E é só assim, irmãos, só tendo em vista essa nossa herança e sabendo que nós somos herança dele também, é que nós vamos conseguir passar por tudo isso que nós temos passado. E muito provavelmente vamos experimentar coisas muito mais difíceis. Mas é nisso, foi nisso, no Salmo 16 que nós lemos, foi nisso que o nosso Senhor Jesus firmou toda a sua vida humana, e ele viveu diante do Pai. No versículo 11 desse capítulo 16, ele vai falar assim: à tua direita está eterno prazer. Irmãos, quem foi colocado à direita do Pai? O Filho. Então nele está o nosso eterno prazer. Glórias ao nosso Senhor por conta disso. Querido Senhor, bendizemos a Ti. Senhor, reconhecemos quão indignos nós somos de estar diante de Ti. Senhor, mas por causa da obra do Teu Filho, e só por causa da obra do Teu Filho é que nós estamos aqui. Senhor, e não há uma outra atitude no nosso coração a não ser render graças, louvores, tributar a Ti toda a gratidão do nosso coração, adorar a Ti, Senhor, porque não há nenhum mérito em nós. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Nós estávamos longe, estávamos separados, sem esperança, sem Deus, mas o Senhor nos chamou por causa da obra do Teu Filho. Nós glorificamos a Ti por conta disso, Senhor. Nós glorificamos porque o justo foi entregue pelos injustos. O santo foi entregue pelos pecadores. E agora, Senhor, por causa da obra do Teu Filho, aquele que era o unigênito, ele se tornou o primogênito e o Senhor fez de nós também Teus filhos. Senhor, e o Senhor busca em nós a Tua herança. E o Senhor busca em nós a Tua herança porque o Senhor é a nossa herança. E é tudo isso, Senhor, que está toda a verdade. É nessas verdades, Senhor, é que repousa toda a nossa esperança, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Ó Senhor, nós somos tão gratos, Senhor, porque Tu és nosso. E nós somos Teus, Senhor. Quão glorioso é isso para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.